Aí meu pai, ele ajudou a gente, né? Comprou os móveis, me levei a comprar do meu irmão, comprou pra gente, completou a nossa casa. Aí fomos pagar aluguel. Fomos morar no Jardim Nova Orlândia, eram 3 cômodos, e foi lá que começou a nossa vida. Aí eu cheguei na casa dele, essa Brasília, trocou com essa moto. Cheguei lá, essa Brasília estava no arpente dessa casinha, que é a primeira que ele alugou. Tudo cheio de óleo de motor no chão, Brasília tudo ruim. Falei, o que você fez? Isso aí não funciona, viu, Mar? Né? Aí o primeiro dia pra gente ir pro culto, a Brasília não pegou. E eu tão ansiosa, nossa, meu primeiro culto, né? Como casada, né? Que jeito, uma chuva. Ficamos em casa, não pegou. Você quer trocar essa Brasília? Ah, se o senhor fizer isso aí, vixe. Falei, então vou mandar o rapaz. Aí foi lá, olhou a Brasília dele, tinha uma Belina, né? Uma bonita Belina, 82. Falei, o que você acha? Nossa, se o senhor fizesse isso aí, eu falei, volta e eu volto. Naquele tempo, né, é pouco ganhar, para pagar aluguel, comer e, né? Quer dizer que era pouca coisa, né? Então eu ajudava, me pedia nada. Falar que ele estava me pedindo, eu estava te mentindo. Só me lembro do meu Deus, usando vasos pequenos, grandes, gente de perto, gente de longe, as irmãs do Círculo de Oração da minha cidade. Uma vez teve um grande congresso aqui em Orlândia, né? Daquela vez em diante eu fiquei muito emocionada. Uma profecia, né? Teve uma profecia, o ginásio cheio de gente. Então o pastor saiu lá do púlpito, andou todo o ginásio inteirinho, né, procurando o Marco. Eu estava com ele uma vez, quando veio uns irmãos de Uberlândia para cá, quando Deus usou um irmão em profecia, ele falou com várias pessoas, inclusive além de falar comigo, a minha esposa falou com ele também. E eu lembro que Deus usou uma palavra para ele dizendo assim, ó, olha, foi eu que te chamei, eu tenho compromisso com a tua vida. Aí, assim, eu passei pela uma cirurgia, né? E eu estava na minha cama e o Senhor falava comigo. Fala com meu filho, Marcos Feliciano. E eu falava, Senhor, então se for para mim falar com ele, envia alguém ou ele aqui, para mim que eu venha entregar o recado para ele. E o Valdeci chegou. Eu falei, Valdeci, você dá o recado pro Marcos, fala para ele vir aqui. Eu me lembro que quando eu fui conversar com o meu pastor pela primeira vez, falar para ele que eu tinha uma chamada missionária, meu Deus do céu, o mundo caiu de baixo, em cima da minha cabeça, melhor dizendo. Eu entrei e falei pro pastor que eu tinha uma chamada, uma vocação para ir para a Romênia pregar. E o meu pastor olhou para mim, deixou eu contar a história, deixou eu falar sobre Bucareste, eu já havia feito pesquisas, tudo. Eu tinha 15 para 16 anos nessa época. Eu fui expansivo, eu preguei para ele dentro da sala e quando eu terminei, ele disse, terminou? Terminei, senta. E ele falou para mim, vou te falar uma verdade, esquece obra missionária. Esquece campo missionário, esquece Europa. Você mora onde? E eu tinha que repetir, na Vila Tatu. Seu pai não mora comigo. Sua mãe, doméstica. Sua família, cortadores de cana. Você, guarda-mirim. Congrega onde? No salãozinho da Rua 1. Todo mundo da sua igreja é rico? Não, todo mundo é pobre. E ele fala, com tudo isso, como é que você quer ir para a obra missionária no exterior? A obra missionária é para filho de pastor rico. É para homens ricos, loiros, dos olhos azuis, americanos, que tem dólar. E ele me abraçou e disse, é melhor ver você chorar agora, porque eu comecei a chorar, do que ver você chorar amanhã frustrado. Foi onde eu fui para minha casa, eu entrei dentro da minha casinha, ajoelhei em cima de uma máquina de costura, que era o meu ponto de encontro com Deus, e abri uma janela verde com a tramela. Eu olhei para o meio do nada, para o pasto, e eu falei com Deus aquele dia. Isaías 6:8 é uma mentira. Quando o Senhor perguntar quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque o Senhor não deixou aqui que o Senhor, a quem enviarei, porém, tem que ser rico, tem que ser importante. Foi meu pastor disse que eu não posso porque eu sou pobre. E chorei naquele dia. Eu tive experiências com Deus, essa foi uma delas. O céu fechou naquele dia, começou a chover. E no meio dos trovões eu ouvi a voz de Deus. O Senhor falando comigo, dizendo assim, filho, eu não preciso de passaporte, não preciso de dinheiro de homem. Eu preciso de um coração que acredite que eu posso todas as coisas. Não desista dos seus sonhos. E eu continuei alimentando meu sonho, os meus projetos, os meus desejos. Quem foi que te disse que você não vai herdar?
Quem foi que te disse que você não vai herdar as promessas que estão na Bíblia? Eu quero que esse mentiroso infeliz aprenda que ele é filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Eu profetizo em nome de Jesus que a Bíblia Sagrada, que tem 32 mil promessas, vão se cumprir na sua vida na essência, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mãe, hoje eu vou fazer uma pregação na igreja. Essa gravata foi a gravata do meu casamento. Eu casei com essa, eu tenho ela até hoje. Eu casei com essa gravata. Isso aqui foi em abril. Eu casei em dezembro, 5 meses de casado. E fui separado ao diaconato da igreja. Poxa, essa foto me traz tantas lembranças, que a maioria desses homens aqui são pastores, são grandes homens de Deus. Me chamou eu para me poder ir. A senhora vai ver, mãe. Aí chega lá, na hora que eu viu, primeira vez que ele pregou, fez pregação na igreja, aquela coisinha petitica lá, e com aquela voz de homem mesmo ali. Aí eu despenquei a chorar, de emoção. Ele sempre teve desejo de pregar, de fazer a obra de Deus, e sempre, essa chama sempre ardeu no coração dele. Mas uma coisa assim que às vezes me marcou também, né, na vida do Marcos, foi quando ele veio me servir para a ceia pela primeira vez. O primeiro culto que ele foi servir a ceia, eu estava no culto. Aí ele veio, chegou e me serviu a ceia, e aquilo lá me tocou muito. Nós tivemos um problema muito sério. Durante 3 meses o diabo quase destruiu a nossa igreja. Nós tínhamos na época uns 300, 400 crentes. Eu me lembro que nessa época, durante 3 meses, aconteceram coisas horripilantes na igreja. Eu tenho até vergonha de contar. Assim, 2 presbíteros da igreja deixaram o púlpito. Um por problemas de ordem moral, o outro por um problema pessoal. Os homens que eu cresci vendo pregar desceram do púlpito. O melhor músico da igreja foi preso por causa de um ato libidinoso na rua. Um irmão muito querido da igreja tinha uma garotinha que estava começando a tocar teclado na igreja, a menina tinha 10 anos de idade, foi preso porque ele violentava a criança. Então a cidade conheceu a nossa igreja da noite para o dia como sendo uma igreja de malucos, ou de gente perturbada, gente com desvios sexuais. A igreja ficou vazia. Ninguém tinha coragem mais de ir à igreja. Para terminar, o pastor que estava na época, ele teve um problema com a igreja também, foi arrancado do posto dele. Culminou. Isso foi a gota d'água que faltava para que a igreja se esvaziasse. Eu era diácono nessa época. E chegou um outro pastor para assumir o posto dele. E era um pastor nordestino, pastor Valdivino. E o pastor Valdivino olhou para mim numa reunião domingo à tarde e disse assim: você vai pregar hoje. Eu olhei para ele e disse assim: não vou não, pastor. Se fosse outro dia eu pregaria. Pregar na igreja desse jeito, fria desse jeito, vazia. Ele disse assim: você é covarde? E eu disse não, ele disse: então prega hoje. Era recém-casado, Karen ainda não havia nascido nessa época. E eu falei para Edileus, minha esposa: olha, você entra dentro daquele quarto e não saia, porque eu vou orar aqui nessa sala. Eu coloquei um gravador para tocar uma fita, enquanto aquela fita tocava uma música do pastor Vitorino Silva, não esqueço até hoje. Enquanto a música tocava, eu orei, eu com o joelho dobrado no chão, escorado com a minha testa no encosto do sofá, eu disse: Deus, o Senhor nunca me deixou sozinho, mas hoje eu preciso de uma experiência mais forte. Eu preciso saber que o Senhor está comigo mesmo. A oração não durou 5 minutos. Veio um vento do nada, bateu na minha testa, me jogou de costas para trás. Eu fiquei 45 minutos sem conseguir abrir os olhos. A sala foi inundada com uma glória, uma luz muito forte. Eu achei que eu estava morrendo. Eu me encolhi e disse: Deus, não me mata, Senhor. Fiz alguma coisa errada, pedi o que não devia. Foi quando a voz de Deus entrou dentro do quarto e falou comigo: eu te dou hoje um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. E através de ti eu levantarei um exército de jovens que vão se levantar para pregar a minha palavra. E eu levantei. Isso terminou aquele momento de êxtase. Eu me levantei suado, com dificuldade. Meu corpo não estava dolorido, mas eu estava mole, fraco. Eu levantei e caí no chão de novo. Imagine, eu não sabia nada disso. Só conhecia as experiências da Bíblia. Eu não sabia nada de uma nova unção. Não conhecia o ministério do pastor Benihim. Porque se eu conhecesse o ministério desses homens, eu saberia mais ou menos o que era, mais ou menos o que aconteceu com eles. Mas eu não conhecia nada, eu era leigo, morava no meio do mato, uma cidade pequena. Nunca tinha saído daqui para não ser ir a Ribeirão Preto e nas cidadezinhas aqui perto, Morro Agudo e Salles Oliveira pregar.
Foi nesse dia que eu entrei no quarto, aí a Edileuza que conta. Ela disse que ela olhou para mim, ela não me viu, ela viu um gigante. E eu fui pro culto naquele dia. E naquele dia eu fiquei na porta, porque eu era diácono, e Deus trouxe os crentes pro culto naquele dia. Eu acho que vieram de curiosidade para ver o pastor.